Muito boa tarde. Estamos nos preparando aí para um dia muito especial, não é? Nós sabemos que esse não é exatamente o dia que o Senhor Jesus nasceu, mas nós temos que ter um dia para comemorar, ok? Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso. Minha casa hoje está lotada de gente, netos, bisnetos, e só está faltando o meu Rodrigão e a esposa, Luciana, e a minha baixinha lá, a Belinha. Mas nós vamos, assim que nós estivermos todos juntos para orarmos, nós vamos estar entrando em contato com ele. E quero que ele esteja junto com a gente nesse momento. Bem, hoje nós teríamos que dar continuidade à saída do povo de Israel do Egito, comemorando a Páscoa, a libertação. Nós sempre ilustramos, que como se o Egito fosse o mundo, Faraó, o próprio Satanás, e Moisés, um tipo de Cristo libertador. Fisicamente, eles foram libertos, saíram e com o alvo de entrar em Canaã, trazendo para nós, em Cristo Jesus, todos nós fomos libertos da escravidão desse mundo. E o pecado não tem mais domínio sobre nós. Estamos caminhando para a Canaã celestial. Da mesma forma que o Mar Vermelho, que na verdade devia ser chamado Mar de Junco, se abriu de forma sobrenatural para que o povo de Israel passasse e inimigo nenhum conseguiu passar, nós também, de forma sobrenatural, seremos arrebatados e estaremos encontrando com o Senhor Jesus nos ares. Todos aqueles que já partiram em Cristo da igreja serão ressuscitados, e os que estiverem vivos, vamos supor que eu esteja vivo nesse momento, toca a trombeta e eu não vou passar pela morte, mas serei transformado à semelhança dos demais, e aí encontraremos com o nosso Senhor nos ares. E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de alguns pontos interessantes. Nós já comentamos, fizemos um áudio, mas eu queria também colocar no Face, de forma mais visível, onde a gente pode participar. Reginaldo Bertuzzi está aí. Seja bem-vindo, Reginaldo. Então eu queria isso, que as pessoas pudessem estar comigo e compartilhar a respeito do verdadeiro Natal, que não tem nada a ver com o velho de barba branca que nem a minha, e roubando o dia especial daquele que havia criado todo o universo e que havia entrado na história, o Deus homem, o Emmanuel, Deus conosco, que foi chamado Jesus. O anjo Gabriel aparece para Maria e diz que o nome dele será Jesus. O Senhor salva. Tá? Então nós vamos estar comentando um pouquinho a respeito disso. Antes, nós vamos estar orando. Se eventualmente você tiver algum pedido de oração, pode colocar, que nós vamos estar intercedendo especificamente por você. Tá bem? Vamos orar? Oh meu Deus, Pai, louvado seja teu nome. Tu és um Deus tão maravilhoso, um Deus que realmente nos supre em todas as nossas áreas. Tu és o Deus da vida. Tu és o Deus que restaura a alma quando estamos em amargura, tristeza, decepções, quando nós estamos realmente sentindo como se não valesse mais a pena existir. Mas o Senhor vem para aquele que tem Jesus Cristo e restaura. Faz com que nós tiremos os nossos olhos do mundo e passamos a olhar para o Senhor. Nesse instante, então, o ânimo, a alegria, a paz é restaurada. Claro, o Senhor realmente é que tem conduzido a nossa vida.
É o Senhor que tem realmente nos pegado pela mão e caminhado. E nós queremos agradecer por isso. Deus, eu estou agora diante do Senhor e quero apresentar algumas pessoas que eu gostaria que tivesse realmente um Natal maravilhoso. Pai, algumas pessoas, Senhor, que estão realmente com problemas oncológicos, Senhor. Essa doença terrível que teima em querer tirar a paz, não só daquela pessoa que está com problema, mas também da família. Então, eu quero pedir que o Senhor esteja interferindo de forma sobrenatural na vida da Lica, Senhor, nossa prima, que está com problema no pâncreas. Ela já começou a fazer, Senhor, o tratamento, então que o Senhor possa estar dando liberdade a ela, Senhor. Que ela possa estar sendo realmente liberta desse problema e que ela possa ser completamente restaurada. Também, Deus, lembra a Rebeca, esposa do Evaldo, 2 servos fiéis que caminham com o Senhor há anos. E ela está com um probleminha no pulmão, Senhor. Também no coração, coisas diferentes. Do coração está sendo tratada, ela está sendo recuperada. E do pulmão ela está também fazendo as aplicações, Senhor, de químio. Então, que o resultado seja maravilhoso e que ela seja curada, Senhor. Peço ainda pela Paulinha Tsai. Oh, Senhor, nós a conhecemos há tantos anos. Creio que quando ela devia ter aí seus 13, 14 anos, e eu lembro perfeitamente ela em acampamento, e hoje, Senhor, já casada, está também com um problema nessa área, Pai. Tem tomado a químio, que ela seja totalmente curada. Pai, eu te peço pelo Sebastião, uma criança que teve esse problema na cabeça, foi operado, passou por todas as aplicações e agora já está começando a andar e começando a falar. O mesmo Senhor da vizinha, os dois mais ou menos na mesma idade. Ele nasceu sem o tônus muscular, o senhor sabe disso. E por misericórdia, aquela criança que não podia levantar nem a cabeça, hoje ela já está andando, levantando sozinha e começando a falar. Oh, coisa maravilhosa. Quero lembrar também, Senhor, a mãe da Ruth. Ela já está bem avançada em dias, Senhor. E o Senhor tem levantado a Ruth para cuidar dela. E ela vem fazendo isso com todo carinho, Senhor, usando de toda a sua sabedoria. Então, renove as forças da Ruth, meu Pai. É o que eu te peço. E há outros que estão aí passando por problemas, dificuldades, que nem o caso, Senhor, do Rafa, que nasceu com hidrocefalia e que foi operado e colocou válvula, teve AVC, teve outros problemas, agora está começando a se estabilizar, mas ele está precisando, Senhor, de recursos financeiros, porque o que ele está ganhando não dá para pagar os remédios e pagar tudo. E a esposa, minha sobrinha, ela tem problemas sérios de coluna e foi aprovado, o juiz já aprovou, mas até o momento os documentos não saem e ela não tem condições de receber os recursos dela. Então, que o Senhor possa estar até levantando pessoas para investir nessa vida até ela poder realmente se recuperar, começar a receber os recursos que estão aí presos, Pai. Então, que o Senhor possa entrar com providência e que neste Natal ela tenha isso como presente. Pai Santo, eu peço agora especificamente por pessoas que tiveram Covid, como o Luciano, Senhor, e eu acho que a esposa também,
aqui da IBNA, também o Mica, Senhor, alguns irmãos e irmãs que estão já em recuperação. Seja com todos os membros da Igreja Batista Regular Filadélfia, com seus pastores e líderes. Seja, Senhor Deus, com todos os membros da Igreja IBNA, Igreja Batista Nova Aliança, aqui em Campinas. Seja também, meu Pai, com todos os teus servos que estão ali entre os chineses de mandarim, língua mandarim. Abençoe cada um deles, em especial o presbítero Francisco, Deus, que ficou algumas sequelas de um problema que ele teve. E também seu filho, que está tendo aplicações com respeito ao pulmão, também na área oncológica. Quantas pessoas, Senhor, por misericórdia, eu peço pela restauração de todos eles, para que eles possam ter um Natal maravilhoso, que eles possam se alegrar. Também te peço, Deus, por toda a minha família que está aqui, manifesta aqui o teu poder na vida de cada neto, de cada neta, Senhor, aqueles que estão mais longe, que estão mais perto, dos meus filhos queridos, amados, Marcos, Deus, Deus, levante muitos e muitos clientes para ele, para que ele possa, Pai, realmente se sentir cada vez melhor em todas as áreas, Senhor. Restaura, restaura. Peço também pela Luciana, minha filha, com respeito a clientes também na área dela. E peço pelo Rodrigo, lá no Canadá, que está estudando, Senhor, para poder entrar na sua própria área, naquele outro país. Pai, peço especificamente pelo Tiago, pela Bianca, pela Camille, Senhor, que são os mais velhos, que eles possam se consagrar ao Senhor. Peço, Deus, pelo Nicolas, pelo Miguel, pelo Natan, filhos do Marcos, que o Senhor também esteja com eles, e quando eles vierem para cá, seja um tempo de bênção também. Peço pela Belinha, Senhor, lá no Canadá, e a minha bisnetinha que hoje está comigo, que o Senhor possa estar agindo aqui de maneira poderosa também na vidinha dela. Entrego, Senhor, cada pessoa que está aqui. Lembro também da esposa do Oscar, Senhor, que tu possa estar agindo poderosamente na vida da esposa do Oscar. Deus, eu me alegro porque a Elisângela esteve aqui conosco, passou o tempo aqui e foi um dia maravilhoso. Espero que ela tenha gostado, Senhor. Então, que o Senhor possa estar dando a ela o cumprimento dos seus sonhos, se for segundo a sua vontade. Deus abençoe cada um daqueles que estão aqui, Senhor. O anjo de Deus que vai viajar conosco, Senhor. E cada um que está aqui, que o Senhor possa estar dando muita paz e muita alegria, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero que os irmãos também estejam aí intercedendo pelo nosso projeto, do dia 15 a dia 29 de janeiro, no Paraguai. Nós vamos estar, nosso alvo é levar 20 pessoas. Então, que vocês possam estar compartilhando isso, e que pessoas que queiram realmente participar, é só entrar em contato comigo. Meu WhatsApp, 11 999 11 5272. Eu mando a inscrição e você depois envia isso para nós por e-mail, e eu vou colocar você no grupo desse projeto. Amém? Que Deus está realmente aqui, eu sei. Ele está trazendo pessoas aqui, o Leonardo também, e que cada um de vocês que está aqui seja abençoado pelo Deus vivo. É em nome dele que nós pedimos, intercedemos por vocês, pelos seus familiares.
em nome de Jesus. Amém? Queridos, como eu disse, hoje era para eu dar uma continuidade aí à saída do povo de Israel do Egito, não é? Comemorando aí a libertação, a Páscoa, né? E a Páscoa para nós é um pouco diferente, ela tem outro. Elisângela, você é bênção, querida. Então, a Páscoa para nós é a libertação da vida desse mundo, da escravidão que nós estávamos. E quando Jesus entrou na tua vida, na minha vida, Ele nos liberta. E nós agora estamos prontos para entrar na Canaã Celestial. Hoje nós vamos dar um corte nisso. Não vamos estar falando sobre Êxodo, mas vamos estar falando sobre o dia específico em que o Deus do universo, o Criador de todas as coisas que existem, visíveis e invisíveis, entrou nesse mundo. Ele se fez homem através de Maria. E foi algo assim que mudou a minha vida, quando eu entendi que Jesus não era simplesmente um menino, não foi apenas um bom mestre depois que cresceu, não foi alguém que se reencarnou até virar espírito de luz, mas Ele é Deus, Criador de todo o universo, poderoso. A vida está nele, e a vida é a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, as trevas não conseguem prevalecer contra ele. Diz a palavra em João que ele estava no mundo, o mundo realmente foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então hoje eu quero falar sobre esse dia tão especial para mim e para cada um de vocês. Bem, nós sabemos, por estudiosos, que essa é uma data que na verdade não é a data correta. Apenas estabeleceu-se essa data, para que nós tivéssemos um dia para comemorar. Nós vamos ver aqui, nós vamos ver no capítulo de Lucas, que no momento em que ele nasceu, os pastores estavam no campo. Isso seria impossível de acontecer na época de dezembro, vamos dizer assim, lá em Israel, por causa do frio. E mais, o que nós chamamos de tempo zero, né, quando ele nasceu, calcula-se que foi talvez uns 4 anos antes. Mas isso para nós não é relevante, não importa se ele nasceu não em dezembro, foi em setembro, em qualquer outra data, mas uma coisa é certa, ele veio a esse mundo, ele esteve entre nós e continua estando em espírito e verdade. Então eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus. Eu quero começar, eu estou refazendo algo que eu passei para alguns no WhatsApp, que eu passei apenas o áudio, mas agora não, agora você pode estar com a gente e compartilhando a sua própria experiência com o Senhor. Tudo bem, irmão? Missão Filadélfia continua ativa, hein? A paz do Senhor, Deus abençoe, querido. Então, vamos começar com alguns momentos que eu acho muito interessante, porque houve primeiro um encontro lá no capítulo 1, um encontro entre Maria e um anjo, o anjo Gabriel. Feliz Natal para vocês também, meu querido. Vamos abrir conosco lá no capítulo 1, versículo 26. Aqui fala assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Olha só que interessante. A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Bem, eu queria ressaltar que aqui fala uma cidade da Galileia chamada Nazaré.
Quando Maria teve que voltar para a terra original deles, que era Belém, e lá que teve a criança, porque havia uma profecia para isso, quando tudo se normalizou, eles voltaram novamente exatamente para a cidade, né, de Nazaré, lá na Galileia. E todo mundo achava que Jesus era galileu, era chamado de Nazareno. Mas, segundo as Escrituras, isso não foi verdade. E a única pessoa que perguntou, que ficou registrado, foi o rei Herodes, como nós vamos ver. E o motivo dele ter tomado conhecimento que o Filho de Deus nasceria em Belém era porque ele queria matá-lo, ele não queria concorrência. Como o rei dos judeus nasceu? Vou matá-lo. E nós vamos ver isso. Enfim, aqui nesse capítulo 1, versículo 26, diz assim, no versículo 27, que o anjo Gabriel, apareceu a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi. Eles eram já comprometidos, ok? Antes. Não que José e Maria estivessem vivendo juntos e já coabitando. Mas as famílias se prometiam e aquilo era já selado, essa aliança, não é? Versículo 28 diz: E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Deve ter tomado um bom susto, não é? Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas. Se ele fala não temas, é porque ela deve ter tomado um susto e deve ter ficado um pouco receosa, não é? Porque achaste graça diante de Deus. Eis, olha o que ele fala, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ou seja, o Logos, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, não chamava Jesus. Só quando ele entrou nesse mundo, que se fez homem, agora Deus homem. Ailton, tudo bem? Seja bem-vindo. É que ele foi chamado de Yeshua. Se você abrir Isaías, tem passagens diversas que falam que o Yahová, o Senhor, se tornou Yeshua, se tornou salvação. E foi isso mesmo que aconteceu. Por isso, ele é chamado de Emanuel. Então, aí fala, no versículo 32, depois que o anjo disse que ele seria chamado pelo nome de Jesus, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Interessante. Depois vou comentar sobre isso também. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Interessante que nós seremos arrebatados, entra um período chamado a Grande Tribulação, que é a última semana de Daniel. Jesus volta conosco, ele vai prender Satanás por 1000 anos no abismo, vai lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e implanta o milênio. Nós estaremos com ele aqui 1000 anos. 4 grupos vão entrar: os crentes do Velho Testamento, o pessoal que morreu na Grande Tribulação e a igreja. E o 4º grupo, aqueles que estiverem aqui dentro da terra, não receberam a marca do anticristo, não é? E perseveraram até o fim, não foram mortos, então eles vão entrar com seus corpos normais. E esses é que vão gerar filhos. E o mais novinho vai morrer com 100 anos. Regina, Célia,
Costa Camargo. Seja bem-vinda. Tá? Muito bem, Feliz Natal. Bem, mas voltando ao que nós estamos falando, eu queria abrir um parênteses para dizer uma coisa. A sequência de reis termina com Jeconias. Todos os descendentes de Davi, até que chega em Jeconias. E Jeconias recebe uma maldição, de tal forma que o Senhor diz para ele que nenhum descendente dele sentaria mais no trono. Bom, o Senhor já tinha pego as 10 tribos lá de Samaria e permitido que os assírios sumissem com ela, né? Fizeram uma misturança, trouxeram gente de fora, coabitaram com alguns que estavam em Samaria, que eram descendentes das 10 tribos, e outros foram levados para outros lugares. Enfim, as 10 tribos sumiram. Aqui embaixo, Judá e Benjamim, o Senhor preserva por causa da promessa que ele havia feito para Davi. E Jeconias, então, como eu disse, quando vieram os babilônios e levaram todo mundo lá para... Todo mundo não, são várias etapas que eles vão levando. A primeira etapa levou Davi, seus amigos e tal, e foi até levar os últimos, não é? O que acontece é que a partir daí, ninguém mais, isso era uma maldição, ninguém mais podia entrar no trono, sentar no trono. Bom, como que Jesus poderia ser chamado de rei se a maldição que realmente foi passada cairia exatamente sobre ele? Quem deveria estar no trono na época era José. Esse que ia casar com Maria. Mas a maldição havia atingido José. E atingiu José, e José então não estava no trono. Quem estava era Herodes, que não tinha nada a ver com a descendência de Davi, muito menos com o povo de Israel. Ele estava inclusive ali protegido pelos romanos, né? Roma usava Herodes para governar Israel. Bem, então olha que coisa interessantíssima, como Deus é maravilhoso. Bem, se José tivesse coabitado com Maria e Jesus tivesse nascido fruto de um relacionamento real entre José e Maria, quando Jesus nascesse, ele receberia a maldição sobre ele. Então, não poderia ser o rei dos reis, de jeito nenhum. Mas acontece, vocês podem ver as genealogias de Maria e a genealogia de José, que Maria vai passar para o Senhor Jesus o sangue de Davi. Porque Deus se fez homem no ventre de Maria. Não foi contato humano, não foi contato de um homem. Não é? Tanto é que José não conheceu Maria até que nasceu Jesus. Aí sim, eles coabitaram, tiveram filhos e tal. Bom, então já está aí, Maria pelo sangue. José era o herdeiro do trono, só que ele tinha uma maldição sobre ele. Então o que fez? Olha só que providência maravilhosa do Senhor. José adotou Jesus como se fosse o seu próprio filho. Tudo que José tinha, em termos de direitos, foram passados para Jesus. Jesus, então, agora, ele recebe como um filho adotivo tudo. Se você já assistiu um filme chamado Ben-Hur, deve lembrar que esse judeu salvou um general romano
e ele recebeu até um anel. Toda a herança, tudo desse general que não tinha filhos, viria para ele. Isso foi a providência de Deus. Então, de Maria ele recebe o sangue, de José ele recebe o trono. E como ele não recebe a maldição, que só viria através de José, ele agora pode ser Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Tá bem? Foi só um parentezinho, porque aqui foi falado no versículo 32, esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Isso não poderia acontecer se ele fosse descendente de José. Amém? Muito bom. No versículo 33 diz: ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim, será eterno. Aliás, depois do milênio, vai acontecer uma série de coisas, mas essa é uma outra conversa. Se você quiser, é curioso, quer saber mais? Vai lá no Raul Nogueira canal, lá no YouTube. Entra no playlist e procura escatologia. Eu fiz uma análise de 1ª, 2ª Tessalonicenses, versículo a versículo, e de Apocalipse. Então, todas as coisas que você gostaria de saber estão ali, tá bom? Muito bem. Então, olha só, Maria vai falar, como é que eu posso ser mãe se eu nunca tive relacionamento com ninguém, não é? Então ele fala, então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Então, essa prima, essa parente, Isabel, vai ter um filho. Esse filho é João o Batista, por isso é chamado João Batista. Então ele batizava as pessoas, por isso ele era chamado, ficou sendo conhecido como João Batista. E ele era mais velho que o Senhor Jesus, 6 meses. Então aqui diz que já é o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis. Portanto, queridos, não se preocupe com o dia de amanhã com respeito ao Brasil, tá? Ele está no controle, não importa o sistema. Fique tranquilo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então, Maria se coloca à disposição de Deus para que se cumprisse nela tudo que havia sido prometido. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então, Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Queridos, aqui é uma das provas de que nós não podemos tirar nenhum bebê do ventre materno, matando, porque aqui já é uma vida. E João tem realmente esse momento registrado na história bíblica, até para provar para aquelas pessoas que acham que as criancinhas que estão no ventre não são nada, não é? Não, é assassinato mesmo. E exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém que me vem visitar a mãe do meu Senhor? Então o Espírito Santo de Deus revela para Isabel que quem estava diante dela, Maria, era a mãe do Quírios, mãe de Deus, mãe do Senhor.
Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro em mim. Bem-aventurada a que creu, porque eles serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, tudo isso Isabel está profetizando. É bem interessante. A pessoa de Jesus, Deus homem, é inexplicável. Nós não temos como explicar Deus. Não temos como explicar uma série de coisas. Nós simplesmente cremos por fé. Não tem como explicar. Alguém disse que se alguém rejeitar a triunidade, perde a salvação. Se alguém tentar explicar, fica louco. Porque ele é Deus infinito. Você mesmo, depois que você partir desse mundo, e você estiver na presença do Senhor, você terá toda a eternidade para conhecer Deus e não vai conhecê-lo na sua totalidade. Ele vai se mostrar algumas coisas, mas nunca saberemos quem é Deus na sua totalidade, porque Ele é infinito, nós somos finitos. Olha só que coisa interessante que vamos tirar daqui. Maria vai profetizar. Eu estava num projeto, uns anos atrás, e nesse projeto nós pertencíamos ainda à Cruzada Estudantil, e a gente projetava na praça o filme Jesus, baseado exatamente em Lucas. E muita gente assistindo, começa a chover, e tinha um homem de guarda-chuva, e passa uma criança perto dele e fala: "Ô padre, até o senhor está aqui?" E ele baixou, tentando se esconder, mas já tinha sido identificado. Bem, quando terminou, nós estávamos com um grupo muito grande lá, que era uma parte do Rio de Janeiro, tinha muita gente. E eles cercaram o coitadinho do padre lá e começaram a tentar evangelizar. E o padre ficou louco da vida. Então o padre falou: "Eu vim aqui para salvar Jesus." E alguém falou: "Como salvar Jesus?" "Sim, vocês não falaram de Maria." Aí me chamaram. "Olha, tem um padre aí, tá bravo, tá querendo brigar com as pessoas." Eu fui lá, cumprimentei. "O que você está fazendo aqui na minha cidade?" "Ah, o senhor é dono da cidade." "Legal. Bem, nós viemos aqui apresentar Jesus, não é? E por que não falaram de Maria?" "Ah, porque Maria ela era uma pessoa como nós, apenas foi agraciada, era uma serva de Deus fiel, e o Senhor a escolheu dentre todas as mulheres para que, através dela, o Deus homem, o Emmanuel, entrasse na história." Aí eu falei: "Então, ela é pecadora." Quando eu falei que ela era pecadora, ele fechou a mão e disse: "Eu vou te dar um murro porque você está dizendo que a minha mãe é pecadora." Eu falei: "Não, padre, peraí. O termo pecadora não é como alguns usam, como se fosse uma prostituta, não é isso. Todos nós, todos somos pecadores, inclusive Maria." "Não, Maria não era pecadora. Maria não tinha pecado." Falei: "Padre, então o senhor vai ter que me explicar alguma coisa, se isso que o senhor está falando fosse verdade." Então, vamos abrir lá em Lucas e vamos ver o que Maria falou a respeito dela mesma, né? Porque ou ela era pecadora e sabia, ou tem alguma coisa errada aí nessa colocação. Olha só o que Maria disse, aí eu falando para o padre, né? "Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador." Falei: "Padre," eu tinha perguntado antes para ele quem é que precisava de um Salvador. Ele havia afirmado que era um pecador. E eu disse: "Padre, olha, Maria está falando aqui que Deus é o seu Salvador. Se Maria não tinha pecado, e ela disse que ela precisava de um Salvador, então ela," quando eu falei "então ela",
todo o pessoal que estava em volta dizia, mentiu. E eu disse, bom, se ela mentiu, então ela é pecadora mesmo. E se ela não mentiu e falou a verdade, ela própria reconhecia que ela tinha a natureza decaída. E o padre, então, com muita raiva, foi embora. O que ele fez depois com essa informação eu não sei, mas isso foi o que aconteceu. Bem, então eu queria agora, nós sabemos que Jesus veio ao mundo e o pai de João Batista profetiza. Lá no versículo 74, vamos pegar o versículo 76, no capítulo 1, diz assim: Tu, menino, serás chamado o profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, ou seja, mostrando quem era Jesus, né? Apontando, eis o Cordeiro de Deus. Essa foi a tarefa de João, né? Então, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas. E aqui vem uma pergunta que eu sempre faço quando estou ministrando aqui: será que tem alguém hoje, agora, entre vocês, que ainda não percebeu que estão nas trevas e mais, na consequência de estar nas trevas, diz, e na sombra da morte, nós está nas trevas e a morte está à espreita, e quando a pessoa morre sem Jesus, infelizmente estará eternamente longe dele. Então, ele veio para iluminar, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, a grande pergunta que eu faço quando passamos por aqui: se você já conhece Jesus e teve experiência com Ele, Oscar, oramos pela tua esposa, querido. Então, se você cristão já teve experiência com Jesus, então, querido, você tem que ser um João Batista desse tempo, avisando o pessoal a respeito da vinda de Jesus, que Jesus vem arrebatar a igreja e que a pessoa precisa ter um encontro com Jesus para não ficar. Porque se não tiver Jesus e tocar a trombeta, você fica. Então, eu não sei se há alguém entre nós que está aqui agora ou que vai entrar depois lá no YouTube e que não tem Cristo. Então, enquanto eu estou lendo, pensa, se tocasse a trombeta hoje, você iria? No capítulo 2, nós temos exatamente o momento do nascimento, não é? E a comunicação. Os anjos vêm e falam aos pastores. Diz assim, no versículo 8, 2:8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Percebe? Nenhum ricão, nenhum poderoso, nenhuma pessoa muito importante foi avisado. O Senhor se revelou aos pastores. Pastores, gente simples. Então, para Deus não há acepção. Não importa, Ele não faz conta se você tem ou não tem algum dinheiro, algum bem. Não. Você é uma alma. E Ele se importa com qualquer alma. E Ele fez questão de aparecer exatamente para pessoas simples nesse dia. Ok? Vocês vão falar depois dos magos, não é? Esses eram importantes. Bom, mas vocês vão ver que eles não tiveram no nascimento. Bem,
Aqui diz assim, o anjo, porém, lhes disse, né? E um anjo do Senhor desceu, versículo 9, aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais. Eis aqui, vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Marcos, tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo. O anjo, porém, lhe disse, não temais. Deve ter tomado um susto essa turma, né? Eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, Belém, casa do pão, e o Senhor Jesus é o pão da vida, né? O Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus, nas maiores alturas e paz, na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se dele, os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e quem é que eles viram ali? Acharam Maria, José e a criança aonde? Deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que se lhes havia dito a respeito desse menino. E todos os que ouviram admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Bem, Márcio, Henrique, bem-vindo. Eu queria que vocês abrissem para a gente fechar, lá na Palavra de Deus, em Mateus, ok? E Mateus vai falar algumas coisas que poucas pessoas sabem. Quando você vê um presépio, normalmente, no presépio estão os pastores, Maria, José, a criança e os magos. E falam que são 3 reis magos. Mas a palavra de Deus não fala nada disso. Olha o que nós vamos ler agora, ok? Mateus 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram, quantos magos? 3, 2, 5, 10, não sei. Ninguém sabe. Vieram uns magos, não tem nada a ver com o rei, do Oriente a Jerusalém. Então pode ser 2, 3, 5. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Você imagina quando isso chegou aos ouvidos de Herodes, ele ficou apavorado. Não vai entrar rei nenhum aqui não, de jeito nenhum. E eles falam, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então eles sabiam que esse rei dos reis era um ser divino. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito, por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Belém era uma cidadezinha tão pequenininha, que ninguém se importava. Se tornou muito famosa exatamente porque Jesus aparece ali. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu, olha só, guarda o que ele vai fazer. Inquiriu deles com precisão, guarda essa palavra.
quanto ao tempo em que a estrela aparecer. Então, o que acontece aqui? Os magos estavam lá no Oriente. De repente, aparece uma estrela, que não é essa que a gente vê no céu, não. Uma estrela sobrenatural. Apareceu, o Espírito tocou o coração dessas pessoas. Márcio Henrique, uma abençoada noite, pastor, e amados irmãos, Deus abençoe a todos, um Feliz Natal. Feliz Natal, Márcio. Então, aí ele aqui fala, né, que inquiriu deles com precisão quanto ao tempo que a estrela aparecera. Ou seja, o Senhor Jesus nasceu, os pastores foram lá e eles, magos, caminharam 2 anos. 2 anos até chegar em Israel. Que diz: enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. Quando o tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também irá adorá-lo. Ele não quis ir pessoalmente porque ia causar um alvoroço lá e ele tinha medo que os pais do menino escapassem, como realmente aconteceu, né? Bem, depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que as estrelas que viram no oriente os precedia, até que chegado parou sobre onde estava o menino. Então essa estrela, ela ia guiando e parou em cima de um lugar. Vamos ver que lugar que parou? Será que era uma manjedoura? E vendo eles as estrelas, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, não era mais manjedoura depois de 2 anos, não é? E quem que eles viram? Será que eles viram os pastores? Será que viu José? Não. Aqui fala: entrando na casa, viram o menino com Maria. Só Maria, não tinha mais ninguém. Não tinha José, não tinha pastor, não tinha mais nada. Viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Então eles tinham convicção, vendo do Espírito, que era o próprio Deus encarnado, não é? E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Essa ideia de 3 reis magos, bom, não existe rei e não existe 3. Eu acredito que alguns de vocês já assistiram filmes que alguns importantes vinham trazer algum presente para um soberano e tinha mais de 2 ou 3 pessoas trazendo ouro, outro mais ou 2, 3 pessoas trazendo prata e pedras preciosas. Ou seja, o aspecto do que eles estavam trazendo se repetia. Não especificamente a cada presente significa uma pessoa. Bom, por que foi mencionado os 3 presentes? Porque eles têm um significado. Quando fala de ouro, está falando que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando fala de incenso, o Senhor é o nosso sumo sacerdote. E mirra, aqui era aplicado na morte, porque Jesus era o servo sofredor. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltar à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e diz: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Ele não queria ir adorar, como ele falou, mentiroso, né? Dispondo-se ele, tomou de noite o menino, sua mãe, partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Olha agora a reação de Herodes quando se viu enganado, não é? Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo. Será que ele pegou esse
esses 2 anos assim de alegre, poderia ser 3, poderia ser 1. Não. Olha o que diz aqui. De todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, mandou matar, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então, queridos, tenho que ir, pastor. Feliz Natal. Eu também, nós estamos encerrando agora. Elisângela, que Deus te abençoe. Então, a pergunta que fica para vocês, isso tudo que nós vimos, é o motivo do Natal. Natal é nascimento e não um barbudo de cabelo branco andando por aí de vermelho, não, tem nada a ver, ok? Então, se você já é cristão, por favor, aproveita o dia de hoje e compartilhe este evangelho que eu acabei de ler, falando para eles, olha, esse Jesus veio por causa de você, morreu por causa de você, ressuscitou por causa de você. E Ele quer nascer no seu coração. Então, se há alguém entre nós agora que não tem Jesus, permita que haja um Natal no seu coração, que Jesus possa nascer no seu coração. Ele não vai nascer mais numa manjedoura, mas Ele pode nascer no seu coração. Se você estiver aqui conosco, e alguns podem entrar depois lá no YouTube, e você gostaria de ter uma experiência com Cristo hoje, eu vou fazer uma oração agora. E se você quiser, faça essa oração, tá bem? De coração. Então diz para Jesus, Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Reconheço que eu sou um pecador e que nenhuma religião me salva. Nada que eu faça muda o que eu sou. E eu entendi que o Senhor Jesus é Deus, é o Criador do universo, e que se fez homem, e que morreu na cruz no meu lugar, e ressuscitou, e que quer me dar de graça a vida. Então hoje eu tomo a decisão. Eu me arrependo de todos os meus pecados. E te convido, Jesus, para ser o dono da minha vida, meu Senhor e Salvador pessoal. Eu creio que a partir de agora, porque eu te convidei, Jesus, para entrar na minha vida, que eu fui feito filho de Deus, todos os meus pecados foram perdoados, passados, os presentes, o que eu vou fazer até o último dia da minha vida. E hoje eu tenho a vida eterna. Encha-me do teu gozo e da tua paz. Obrigado, Senhor, por essa nova vida. Obrigado porque hoje houve um Natal no meu coração. Jesus nasceu. Me usa, Senhor, nessa nova vida. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, se eventualmente você fez essa oração, não sei se há alguém aqui entre nós que tenha feito, então, um Feliz Natal de verdade. E para os demais, fiquem na paz do Senhor. Que o ano de novo, o ano 2023, seja pleno de paz. Fiquem na paz do Senhor. Nós realmente convidamos você para continuar nos acompanhando, seja na quarta-feira, às 17h30, ou sempre aos sábados, às 18h30. E é um privilégio estar com vocês. Vou colocar isso que nós fizemos agora e vou colocar no YouTube, tá bem? E quando você entrar no YouTube, se você não está inscrito, se inscreva e entra diretamente no playlist, porque ali você vai ter os temas todos, tá bem? Que Deus abençoe e fique na santa paz do Senhor.